Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto jovem. Estou muito feliz e muito nervosa, né, como sempre, de estar aqui. E para mim é um privilégio estar falando do meu Deus. É uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Quem me conhece sabe, é falar de Jesus, falar do Deus que me salvou, do Deus que nos libertou e nos livrou. Eu queria, antes de começar, fazer uma oração. Amém, gente? Amém. Jesus, nesse momento, eu quero te agradecer por este culto, por cada um que está aqui neste lugar, os que não puderam vir também, muito obrigada, Senhor. Por cada um, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vida, livrar cada um do mal. Pai, eu não estou aqui para me mostrar para ninguém, eu não estou aqui para que as pessoas batam palma para mim, porque eu não sou merecedora disso, mas eu estou aqui para o teu nome ser glorificado, para que o Senhor cresça, e eu estou aqui só para ser um instrumento em suas mãos, Senhor. Que eu não sei como cada um chegou aqui, mas que possamos sair daqui transformados, Pai, pela tua palavra, pois só o Senhor liberta, Pai. Em nome de Jesus, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, não para ouvir o que queremos, mas para ouvir aquilo que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Fala através de mim e que não seja eu, mas que seja o teu Espírito através de mim. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, vou só beber uma água, porque eu estou com a boca bem seca. Amém. Como alguns sabem, né? Outros talvez não, mas não tem problema. O nosso tema de hoje é sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? E jovens vivendo o primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Talvez aqui alguns não saibam, mas amém, né? Primeiro mandamento se encontra lá em Marcos, gente. Quem está com a Bíblia, abram suas Bíblias, por favor. Já, né? Não vou ler totalmente agora, tudo, mas já podem abrir suas Bíblias. Lá em Mateus, falei Marcos, gente. Mateus 22, vamos ler do 34 ao 40, tá? Mas antes de ler, eu queria falar que, enquanto eu estava estudando sobre esse tema, eu me lembrei muito do tema passado, no qual eu até preguei também, foi sobre decisão. O tema dos jovens, assim, do culto de jovens, foi sobre decisão. Talvez você esteja pensando, né? Ué, Manu, nada a ver, decisão com amar, sendo que tem a ver. Porque a partir do momento que a gente decide amar o Senhor, a partir do momento que eu digo assim, não, eu amo Jesus, eu preciso viver isso. As minhas decisões correspondem a isso. Mas se eu não amo a Deus, as minhas decisões vão ser bem diferentes daquela pessoa que ama a Deus. Por exemplo, se eu decido amar o Senhor, exemplo aqui, um joguinho que não agrada o coração de Deus, um tigrinho da vida, talvez, né, sabe que aquilo pode virar vício. Aí o que você faz? Quem ama a Deus vai falar o quê? Vamos ser sinceros, gente. Poxa, isso talvez não vai agradar o coração do Senhor. Eu vou fazer isso sabendo que Ele não se agrada? O que eu vou fazer? Se eu amo a Cristo, as minhas decisões vão ser? Não, eu não vou jogar. Isso é verdade. Isso é decisão de alguém que ama o Senhor. Mas se eu não amo a Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou ir de encontro ao pecado. Eu não vou fugir do pecado, mas eu vou de encontro ao pecado. Poxa, eu sei que esse jogo vai me viciar. Eu sei. Mas o que tem? É só uma vez, né? Sendo que, assim, você sabe que isso vai te afastar do Senhor. Você sabe que isso não é alguém que ama o Senhor. Mas você faz. E vamos ser sinceros, será que você tem amado o Senhor como Ele merece? Mas enfim, vamos lá. Mateus 22, todos abriram? Quem não abrir, gente, acho que vai estar aqui, já está, né? Mateus 22, 34. O título é O Resumo da Lei. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Só que eu vou ler depois até o 40, tá, gente? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é o resumo da lei. A Yasmin também aqui no Pode Crente, né? Ela falou sobre as leis de Moisés. Deus, ele não desconsiderou as outras leis, mas ele resumiu a lei nisso aqui. Porque as outras leis dependem desses mandamentos. As outras leis estão resumidas aqui. Porque o primeiro e o maior é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a sua alma. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu vou ler lá em Marcos também. Marcos 12, 28. Não, é isso mesmo. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Eu li também sobre o segundo mandamento. Eu sei que não faz parte do tema, mas não tem como a gente não amar, não tem como a gente amar a Deus e odiar o nosso irmão. Isso não tem como. Se você chegar em mim e dizer assim: nossa, mano, eu amo a Deus, mas aquele fulaninho ali, não tem como amar não, né? Pelo amor de Deus. Desculpa, mas você é um mentiroso, porque você não ama a Deus. Porque não tem como você amar a Deus odiando o seu irmão. Na palavra diz que como é que você vai amar a Deus a quem não vê, como é que você vai amar o seu irmão, não amar o seu irmão a quem vê, e vai amar a Deus a quem não vê? Como assim? Você está sendo um hipócrita. Eu me incluo nisso também, gente. A gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você se cuida? Vou te fazer uma pergunta para você responder para si mesmo. Você penteia o seu cabelo? Você lava o seu cabelo? Mas eu creio que você, de alguma forma, você se cuida. Você toma um banho, de alguma forma. Então, quando você ama o seu próximo como a você mesmo, da mesma forma como você se cuida, você vai cuidar do próximo. Você não gosta de ser amado? Você também vai amar o próximo como você gosta de ser amado. Você gosta de ser odiado? Não gosta, gente. Vamos ser sinceros, você não gosta. Você gosta de ser maltratado, humilhado? Você não gosta. Então, por que tantas vezes eu trato o próximo? Isso é para mim, isso é para você. Tantas vezes eu trato o próximo fazendo o que não gostaria que fizesse comigo. E isso é uma frase de mãe, né, gente? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, será que você tem tratado o teu próximo como você gostaria que fizesse com você? Então, amar a Deus também é amar o teu irmão. Amar a Deus é também você cuidar do teu irmão, quem está do teu lado. Muitas vezes você está com alguém e ele está mal, como as meninas falaram aqui. Ele está mal ao teu lado e mesmo assim você não liga. Você trata-o de uma forma indiferente, sabe? Sendo que você pede a Deus para começar a abrir os teus olhos. Será que eu tenho tratado o meu irmão como o Senhor mandou eu tratar? Será que eu tenho amado o meu irmão como o Senhor gostaria que eu fizesse? Porque se eu amo a Cristo, se eu digo tanto que eu sou um cristão, eu preciso amar aquele também. Aquela tal de, não, mas ele é muito difícil. Gente, ame as pessoas difíceis. Eu sempre costumo dizer isso, porque nós também somos uma delas. Ame as pessoas difíceis. Você também é difícil. Eu também sou difícil. Então eu preciso amar também quem é difícil. Vamos lá. Vou virar aqui, né, gente?
a palavra diz que eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração. Mas você deve estar se perguntando, Manu, como é que eu faço para amar de todo o meu coração? Creio que alguns aqui saibam, mas o nosso coração é um dos órgãos mais precisos do nosso corpo, né? É um dos órgãos mais... É o órgão mais preciso do sistema cardiovascular. Então, o sangue, ele bombeia sangue para todo o corpo. E o sangue, ele bate. Ele fica batendo. Então, a hora que o coração, a hora que o teu coração parar, você sabe que ali acabou. Então, caramba, como é que eu amo o Senhor de todo o meu coração? A partir do momento que você ama o Senhor de todo o seu coração, assim como o coração palpita, assim como o coração bombeia sangue, o teu coração tem que bombear pelo Senhor. A partir do momento que você ama o Senhor de todo o seu coração ele queima de amor pelo Senhor. O seu coração, ele bate de amor pelo Senhor. Amém? Vou falar igual agora que nem o Mateus. Acho que vocês não entenderam, gente. A partir do momento que você ama o Senhor de todo o seu coração, não tem como você viver da mesma forma. Não tem como, o seu coração vai queimar de amor por Ele. Mas, Manu, como assim? Isso não acontece comigo. Então, clama por isso. Ele pode te dar isso. Senhor, olha só, como as meninas falaram aqui. Seja sincero com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu não estou te amando de todo o meu coração não queima pelo Senhor. Eu quero viver isso. O que a Manu falou lá em cima, eu quero viver isso. Então, você pode clamar por isso. O Senhor, Ele pode te amar um amor. Ele pode te dar um amor que vai queimar para sempre em teu coração. Mas aí depende também do seu posicionamento. Você se posicionar como uma pessoa dizendo, eu não posso parar de queimar. Porque quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não consegue viver. Olha, Manu, uma vez o meu coração já queimou por Cristo. Uma vez meu coração já palpitou, já bateu por Cristo. Mas hoje ele não queima mais. Amém? Nós vamos orar. Mas eu quero te dizer que hoje é noite. Eu creio que você já tenha escutado isso em muitos outros lugares, mas não deixa para depois. Estou acabando ainda não, tá bom, gente? Mas não deixa para depois. Hoje é o dia do seu coração voltar a queimar de amor por Cristo. Quando o teu coração ele queima de amor por Jesus, você entende? Não há sentido na minha vida sem Ele. Eu vivo para Ele, meu coração bate por Ele. Eu vivo para Ele. Não tem como. Amém? Eu quero abrir a Bíblia também. Hoje nós vamos bem na Bíblia, né, gente? Mas é isso aí. Lá em Atos 17, 28, rapidinho, que diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Então, você não foi feito para o teu coração ficar batendo, mas sem aquele fogo, sabe, por Jesus. Então, a partir do momento que a gente vive, eu vivo por Ele, eu ando por Ele, eu respiro por causa dEle, o meu coração só bombeia sangue porque eu tenho Ele. Você vive de uma forma diferente. Então, que a partir de hoje, você possa viver de uma forma que o seu coração queime por Jesus. Que aonde você for, você fale, meu Deus, não tem como, eu preciso falar de Jesus. Gente, muitas vezes, nós, cristãos, a gente não precisa nem falar de Jesus, a verdade. Mas quando as pessoas olham para você, através das suas atitudes, você revela o amor de Cristo. Então, quais têm sido as tuas decisões? As decisões de alguém que ama a Cristo ou alguém que não ama a Cristo? Então, hoje, decida amar a Cristo para que o seu coração, para que você viva Cristo. Amém? Aí também fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Faz uma reflexão aí com você mesmo. Quando você ama o Senhor de toda a sua alma, o que você pensa nisso? Mano, eu penso que de toda a minha alma. Alma eu já penso algo muito celestial. Alma eu penso, Mas quando eu estava estudando sobre
eu refleti muito sobre isso. E quando a gente ama o Senhor de toda a nossa alma, eu penso em entrega. Entrega. Por quê? Porque quando a gente ama o Senhor de toda a nossa alma, a gente se entrega sem pensar, não, Senhor, olha só, eu vou entregar, Manu, vou pôr o meu exemplo aqui, tá, gente? Eu quero muito passar em medicina. Aí eu vou lá e falo assim, Senhor, olha só, eu te entrego a minha aprovação, mas quando eu passar, quando eu estiver lá na faculdade, deixa que eu faço, tá? Pode deixar que eu faço, eu te entrego só a minha aprovação. Isso aí eu quero, né? Mas o resto deixa eu que faço. Quando eu estiver lá na faculdade, sou eu que faço. Tá bom, Senhor? Não precisa mais fazer nada, não. Sendo que quando a gente ama o Senhor de toda a nossa alma, a gente se entrega totalmente. Não tem como eu amar o Senhor de toda a minha alma e me entregar só pela metade. Senhor, eu te entrego essa parte da minha vida. Mas a outra parte eu retiro e deixo que essa eu cuido. Sendo que não pode ser dessa forma. Você tem que se entregar totalmente, por completo, como alguém que diz assim, ó, não, eu preciso amar o Senhor como Ele me amou, que foi capaz de se entregar numa cruz, humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então eu tenho que fazer da mesma forma que Ele fez por mim. Eu tenho que amar assim como Ele me amou. É o mínimo que eu posso fazer por Cristo, amar como Ele me amou. Deus, eu te amo de toda a minha alma, porque eu vivo para o Senhor. Aí você vê que cada um vai ligando ao outro. Quando você ama de coração, quando você ama de toda a sua alma. Senhor, eu me entrego para o Senhor e para o Senhor, a ponto de me entregar a minha vida por amor a Ti. Amar o Senhor de toda a sua alma é onde você estiver, você se posicionar como um cristão. Ah, Manu, mas não tem como. Não tem como, lá naquela escola, lá naquele trabalho, naquela faculdade. São tantas pessoas numa crise, num ódio. As pessoas têm opiniões totalmente adversativas à minha, totalmente contrárias à minha. Como eu vou me posicionar como uma pessoa que ama Cristo? Então, você amar de toda a sua alma é você pensar, não, aonde eu estiver, eu preciso me posicionar como aquela que ama de toda a minha alma, que ama de todo o meu coração. Ah, Manu, mas quando eu estou no meio daquele povo e eles começam a falar, não, mas Deus é isso, mas Deus é aquilo. Não, mas a Bíblia, já passou. Isso é passado, aquele Deus que abria o mar. Não faz mais isso hoje não. Deixa eu te dizer uma coisa, quem mudou foi você. Mas Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. E é obra sua, é posicionamento seu, se posicionar onde você estiver e dizer, não, aquele que mudou foi eu, aquele que mudou foi você, mas Ele não mudou. Então amar de toda a sua alma é você se posicionar como cristão aonde você estiver. Não importa onde você estiver. Se você estiver naquele trabalho com pessoas totalmente difíceis, eu penso, eu preciso amá-las também. Eu preciso me entregar também a Deus. Como eu disse que eu amo de toda a minha alma, eu preciso agora viver isso. Porque não adianta só eu falar. Falar para Deus, Senhor, eu te amo, é muito fácil. Desculpa, mas é muito fácil. Eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, gente, eu amo Jesus. Aí eu cantar aqui, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você está gastando a sua vida mesmo? Você está vivendo por amor mesmo? Ou você só está cantando e quando as luzes se apagam, você chega na sua casa e simplesmente faz tudo de novo? Ou você chega na sua casa e começa a assistir vídeos que não agradam o coração do Senhor? Você está gastando mesmo? Quando o Senhor pede para você obedecer, quando o Senhor pede para você entregar aquele relacionamento que não agrada o Senhor, aquela vida que já não agrada o Senhor, você entrega mesmo? Ou você só diz que você gasta a sua vida, ou você só diz que você ama de toda a sua alma, e você não ama nada? Gente, é tempo de nos posicionarmos, é tempo de nos entregarmos e pararmos de nos entregarmos pela metade. Deus não nos fez para ser assim. Ele nos fez, o Criador nos fez para a gente se entregar por completo. É tempo da gente se entregar por completo, sem nos entregar pela metade. Senhor, eu te dou isso,
mas outra coisa eu faço. Não, pare com isso. Sabe que eu fico muito triste quando a igreja, incluindo eu também, porque eu sou uma pecadora, chega aqui na igreja e faz tudo para cumprir uma escala. Chega em algumas igrejas só para cumprir uma escala. E aquele fogo não queima mais. E aquela vontade de fazer por amor já não é mais aquela vontade. Sabe como é que eu fico muito triste quando as pessoas elas já não fazem mais por amor, mas para serem vistas? Ah, Senhor, olha. Ou então nem fala com o Senhor, só chega aqui, faz, dança. Você está dança, porque eu dançava, então, Senhor, estou aqui dançando. Ah, estou dançando, mas a minha intenção o Senhor conhece. Muitas vezes, as pessoas dançam, as pessoas pregam, as pessoas cantam, não por entrega, não por amor, mas para serem vistas, ou então só para cumprirem uma escala. E isso me entristece. E lá em Salmos 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é uma pessoa queimando por Cristo. Isso é uma pessoa dizendo assim, ó, quando alguém te chama assim para o culto, Nicole, vamos para a igreja? Ai, Nicole, só um exemplo. Aí, Nicole, ai, gente, não vou não. Ah, não estou afim de ir para a igreja hoje. Gente, realmente, dá vontade de ficar em casa muitas vezes mesmo. Eu te entendo, dá vontade mesmo. Mas quando te der aquela vontade, aquela preguiça de você ficar em casa, você pensa assim, ó, não, eu não posso. Se aquele que sentiu dor aqui na carne, por mim, se humilhou, fez por mim o que ninguém faria por mim, por que preguiça vai me fazer ficar aqui? Se ele venceu a morte por mim, por que eu vou deixar de ir para a casa dele? Isso é queimar por ele. Você está entendendo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está entendendo? O Senhor, Ele está te chamando. Ele está te chamando, minha filha, meu filho. Vamos queimar de novo? O Senhor, Ele está contigo. Mas basta um posicionamento teu. O Senhor faz. Mas basta você se posicionar também. Tem coisas, gente, que a gente tem que se levantar e tomar um passo. O Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele está com a gente. Mas precisa de um passo nosso também. O Senhor, claro, que se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Ele não vai chegar, puxar meu cabelo, falar assim, bora, Manu. Ele me motiva, assim. Ele é a minha força. Mas precisa de um posicionamento meu também. Precisa eu chegar e dizer, não, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Não, hoje eu quero fazer aquilo, eu quero pecar mesmo, quero fazer isso mesmo. Não. Um dia, alguém morreu por mim naquela cruz. E disse, me deu um mandamento. Não foi ele, não pediu assim, ó. Cássia, você pode me amar de todo o teu coração? Não, ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Você precisa me amar, não é uma opiniãozinha, não, é um mandamento, você precisa amar. E quando você pensar em parar, quando você pensar, ai, estou com preguiça de ir para a igreja, não. Senhor, reacende de novo aquela chama dentro de mim, para que eu tenha fome e sede de te buscar todos os dias da minha vida, para que eu não procrastine mais. Senhor, eu preciso ter fome e sede, eu não posso mais, o Senhor não merece isso. Eu fico muito triste, gente. Novamente eu vou citar, quando eu chego aqui, quando alguém chega em alguma igreja, ou quando alguém lá fora está precisando, e a igreja está dormindo, enquanto o Senhor está chamando, e a igreja está dormindo. Gente, vamos acordar, vamos cumprir o ID, vamos queimar de amor por Cristo, porque um dia Ele não mereceu, mas Ele fez o que ninguém faria por você, o que ninguém faria por mim, Ele fez. Amém? Além de Ele dizer que Ele mandar, né? Ele dá uma ordem dos mandamentos. Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E talvez, né, a gente fica às vezes na dúvida, como é que eu amo o Senhor de todo o meu entendimento? Como é que eu amo o Senhor de todo o meu pensamento? Mas amar o Senhor de todo o teu entendimento e de todo o teu pensamento quando o teu pensamento também ama Cristo. Quando, talvez, vamos ser sinceros, às vezes a gente está lá vendo os vídeos que não agradam a Deus no TikTok, no Instagram. Gente,
Falem a verdade, aquelas músicas ficam na nossa cabeça. Então, a partir de hoje, eu preciso tomar uma decisão. Se aquelas músicas que não agradam o coração do Senhor estão ficando na minha cabeça, peraí, eu preciso cortar alguns vídeos, eu preciso cortar algumas coisas. Se aquilo está me fazendo pecar, eu sei que é difícil, eu sei, eu te entendo. Mas espera aí, eu preciso cortar, porque não está agradando ao Senhor. Se a tua mente está se enchendo daquilo que não agrada o Senhor, espera aí, vamos ver aonde eu estou pecando, aonde eu caí. Espera aí, o meu pensamento precisa também amar a Deus, amar a Cristo. Amém? Outra coisa também, às vezes alguém faz alguma coisa pra gente, né? E cai aquele pensamento, meu Deus, eu não gostei daquilo, não. Vou ter que fazer pior. Não estou gostando daquilo. Ah, mas eu vou fazer pior. Ah, mas eu vou fazer igual. Um pensamento de vingança. Peraí, isso não é pensamento de alguém que ama Cristo. Alguém que ama Cristo pensa assim, ó. Vamos ser sinceros, pensa assim, ó. Não, ele me magoou. Ele me entristeceu. Mas todo dia eu peco, eu falho, eu caio. E tem alguém me perdoando quando eu me arrependo. E por que eu não posso perdoar a Ele? Ele como eu, um ser humano, pecador como eu. Por que eu não posso perdoar? Então começa a se encher. Amar o Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, é você começar a buscar pela palavra. Você começar a buscar por mais leitura. É você começar a encher a tua mente de coisas que Deus vai se agradar daquilo. Porque, gente, o pecado ele começa aqui. É a gente fazendo estratégias. Mas hoje quando eu chegar em casa, eu vou fazer aquilo. Aí é algo que às vezes nem agrada ao Senhor. Mas quando eu pegar meu telefone, aquele joguinho lá, vou apostar naquele time lá. Mas eu vou. Aí tu já começa a pensar, é no teu pensamento aqui, ó. Gente, já corta isso, porque o teu pensamento, ele também peca. O teu pensamento também é pecaminoso. Então começa a pensar, não, peraí, eu preciso fazer diferente. Não, calma aí. Se aquele joguinho está me induzindo a pecar, vou começar a nem ter mais acesso a isso. Porque, gente, às vezes, vou dar um exemplo. Vou lá em Gênesis rapidinho. Gênesis 3, 6, que diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vou ler essa parte de novo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer. Gente, ela não precisou tocar, ela bastou ver. Ela não precisou tocar no fruto, não precisou tocar na árvore para entender que aquilo era desejável. Ela bastou olhar. Então, antes que você toque, antes que você peque, nem veja, porque você sabe que aquilo vai te induzir ao pecado. Então, amar o Senhor de todo o teu entendimento é o meu pensamento ter, Senhor, eu preciso, um dia eu entendi que eu preciso te amar de todo o meu entendimento. Então, eu não posso, Pai, eu não vou nem olhar, porque a minha mente precisa estar cheia de Ti. A minha mente precisa te amar. Outra coisa também que desagrada o coração do Senhor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A síndrome do pensamento acelerado. A frase já fala por si só, né? A síndrome do pensamento acelerado. Muitas preocupações, pensamentos acelerados. Mas, cara, o Senhor, Ele cuida de você. Até nisso, você tem que começar não, Pai, eu não posso pecar contra Ti. O meu pensamento está acelerado, o meu pensamento está cheio, mas eu creio num Deus que cuidou de mim. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando você começar a pensar assim, meu Deus, e aquela conta, meu Deus, semana que vem? Meu Deus, o que eu vou fazer? Nem chegou a semana que vem ainda. Irmão, em nome de Jesus, viva hoje. Também não se divide tanto, né? Mas viva hoje. E comece a pensar, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, mas de acordo com a palavra que eu vivo, Ele diz, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de mim. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque Ele faz tudo perfeito. Ele é o meu provedor. Olha, eu não sei como é que vai ser amanhã,
Eu não sei se aquela pessoa talvez vá sobreviver amanhã. Eu não sei como é que aquela cura vai vir, mas Ele tem cuidado de mim. É Ele que me sustenta todos os dias. Então o teu pensamento precisa ter isso. Isso é amar o Senhor de todo o teu pensamento. É você pensar, olha, eu preciso de Cristo. Então se eu preciso de Cristo, eu vou buscar mais de Cristo. Porque vamos pensar aí. Vamos pensar em um jogo de futebol. Flamengo e Fluminense. Se o Flamengo, ele treina mais, ele vai, e o Fluminense não treina nada, vamos supor. Aí o Flamengo, ele vai jogar. Quem tem chance de ganhar mais? Alguém que ganhou menos, ou alguém que treinou menos, ou alguém que treinou mais? Consequentemente, alguém que treinou mais. Consequentemente, quem vai ganhar é o Flamengo. Brincadeira, gente, mas vamos voltar aqui, é sério. Então, gente, a partir do momento que a nossa carne começa a se encher de corrupção, a nossa carne começa a se encher de procrastinação, a nossa carne começa a se encher de pecado, e o meu espírito, que eu não leio a Bíblia, que eu não jejuo, que eu não oro, quando você estiver lá naquele momento que você precisa amar a Cristo, com toda a verdade, o que vai acontecer com você? Você vai pecar ou você vai preferir amar a Cristo? Se a carne se alimentou mais daquilo que a carne gosta e o espírito não se alimentou de nada, quem vai ganhar? Quem vai estar ali prevalecendo? É a tua carne. Então comece a ter no teu pensamento, eu preciso amar de todo o meu entendimento, de todo o meu pensamento. Então a partir de hoje eu vou encher minha mente daquilo que agrada o coração do Senhor. Amém? Amar o Senhor com toda a sua força, que também diz. Quando a gente ama o Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso corpo, vou citar aqui um exemplo. Quem faz aí academia, né, exercícios físicos, às vezes a gente faz, é verdade isso, gente, vamos ser bem sinceros, por vaidade, sendo que eu creio que o que o Senhor quer são templos cuidados. Amém? E, gente, amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é eu pensar, eu preciso cuidar daquilo que não é meu, porque é do Senhor. Eu preciso cuidar daquilo que é o templo do Espírito Santo. Então, como é que eu posso cuidar? Gente, isso é para mim também. Então eu vou cortar um refrigerante, eu vou cortar um hambúrguer todo dia, eu vou cortar aquilo que está me fazendo talvez ficar acima do peso, e vou cortar aquilo que está me fazendo mal. Porque, aliás, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não é de nós mesmos, mas é dele. Então, nós precisamos cuidar. É porque talvez a gente não esteja entendendo, você não esteja entendendo o peso disso. Você é templo do Espírito Santo, teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito Santo é não fazer o teu corpo de objeto. Talvez você esteja na academia, ou então na rua mesmo, usando aquela roupinha que marca, né, meninas? Vamos falar aqui para nós mesmos, eu me incluo nessa também, aquela roupinha que chama a atenção, fazendo do nosso corpo um objeto. Mas você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então começa a vestir o templo do Espírito Santo de uma forma que respeita o templo do Espírito Santo. Isso é amar o Senhor com todas as nossas forças. Se eu preciso amar o Senhor de todas as minhas forças, tudo que eu faço precisa honrar o nome de Cristo. Tudo que eu faço precisa ser alguém que ama Cristo. Nós precisamos ter isso em mente. Se eu amo a Cristo, eu preciso honrar o nome dele. Em tudo que eu fizer, as pessoas precisam olhar, não para mim, porque eu não mereço, mas olhando para mim, vendo Jesus, sabe? Não para mim porque, Manu é uma pessoa muito boa, né? Manu é uma pessoa boazinha, Manu... Não! Sabe por que eu sou boa? Porque eu tenho a Cristo. Tem uma frase que diz, tudo que há de bom em mim é Cristo, tudo que tem de mal sou eu mesmo. Então, amar o Senhor com todas as nossas forças é isso. É você entender que tudo que você tem que fazer é para honrar o nome de Deus. Se eu danço para...
tem o TikTok. Eu amo dançar no TikTok. Mas não é para Jesus, eu amo dançar para o mundo. Então, a partir de hoje, mude isso. Se você dança, se você tem isso, se você dança bem, comece a usar isso para a glória do Senhor. Deus não te fez para você dançar para o mundo. Deus te fez para você dançar para Ele. Para você honrar o nome dEle através da dança. Uma profissão. Eu sou professora. Então, já que você ama o Senhor com todas as suas forças, quando eu estiver lá com meus alunos, eu não preciso nem falar em voz alta, mas eu coloco a mão na cabeça dos meus alunos, eu coloco a mão neles e oro pela vida deles. Se eu trabalho qualquer profissão, você precisa honrar o nome de Cristo aonde você estiver. Se eu não tenho uma certa profissão, eu estou em casa somente, honre o nome de Cristo ali também. Se é para lavar uma louça, honre o nome de Cristo ali também. Aliás, foi Cristo que te possibilitou ter aquilo. Então, honre o nome de Cristo aonde você estiver. Isso é amar o Senhor com todas as suas forças. Amém? Eu quero falar de um homem na Bíblia que eu lendo a passagem que dizia dele, eu fiquei assim, muito, muito, muito emocionada. Esse homem é Noé. Acredito que alguns já saibam da história dele, do dilúvio, essas coisas. Mas, enquanto eu lia, aquilo foi vindo uma sensibilidade tão forte ao meu coração, sabe? E eu pensei, caramba, foi um homem tão diferente. Eu quero ser essa. No meio de tanta gente ruim, de meio de tanta gente na qual esqueceu das promessas do Senhor, esqueceu de amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Cara, ele foi diferente. Mas eu vou ler aqui em Gênesis 6, o título é A Corrupção da Humanidade. Peço que abram suas Bíblias em Gênesis 6, gente, por favor. Quem tem e quem não tem, acho que vai aparecer em cima, né? Amém? Vamos lá. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Agora eu peço que você preste atenção nesse versículo aqui. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gente, eu fiquei tão emocionada com essa parte, porque é muito forte isso, sabe? O Senhor, eu creio que quando eu tenho esse pensamento, eu, Manu, tenho esse pensamento, quando Ele fez cada um de nós, Ele fez assim, ó, Yasmin, eu vou te fazer desse jeito aqui, com esses detalhes aqui. Você vai ser com esse olho aqui. Mônica, eu vou te fazer dessa forma aqui. E cada um de nós, Ele fez com tanto amor, tanto cuidado, tanto detalhe. Mas, pelo pecado do homem, pela corrupção da humanidade, o Senhor diz, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Um homem que não merecia, sabe? Um Deus que não merecia passar por aquilo. E eu penso, caramba, gente, para Deus falar aquilo, para Deus ter vivido aquilo, gente, foi algo, a humanidade realmente estaria muito corrompida. A humanidade, e aqui diz que os pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor. E eu fiquei tão triste.
Eu fiquei tão triste porque ele não merecia isso. Ele fez com tanto cuidado e eu penso, caramba, nós tantas vezes negligenciamos nossos momentos com Deus. Nós não amamos o Senhor como Ele merece. E Ele me fez com tanto amor. E Ele me salvou com tanto amor. E por que eu estou fazendo isso? Caramba, é muito difícil aquele pecado, Manu. É verdade, é muito difícil mesmo. Mas por Jesus vale a pena. Sempre vale a pena, pelo Deus que te fez com todo o amor. Sempre vale a pena. Vou continuar lendo. E disse o Senhor, é o 7, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o animal até o réptil, desde o animal até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nesse 8 aqui, prestem atenção. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas Noé era diferente. Eu creio que talvez Noé não tenha pensado assim, é porque todo mundo faz, só eu que não vou fazer? É porque todo mundo está em caso de adultério, todo mundo está em caso de fornicação, todo mundo está em caso de prostituição. Então, para que eu vou ser mais o diferente daqui? Eu posso até ser zoado, mas eu creio que ele não tenha pensado dessa forma. Mas ele pensou, eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu amo o Senhor de toda a minha alma, eu amo o Senhor de todo o meu entendimento, e eu amo o Senhor de todas as minhas forças, e por isso eu vou ser diferente sim, porque ele era perfeito em suas gerações, era um homem justo, sabe? Ele não pensou, ele pensou, como assim? Eu creio que ele tenha pensado, eu vou trocar aquele momento passageiro. Aqui diz, Noé andava com Deus. Como assim eu vou trocar eu andando com Deus para aquilo que é passageiro? Eu ando com Deus, como assim? Eu vou trocar isso? Não tem como. Olha, tem uma passagem na Bíblia que diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como você viver entre Deus e o mundo. Não tem como, porque você está em caso de adultério. Já ouviu aquilo? Eu estou em cima do muro, eu não sei agora, eu quero Deus ou eu quero o mundo. Não, você escolha, faça sua decisão hoje. E de preferência, com toda certeza, escolha o Senhor, porque vale a pena. Aquilo que talvez você esteja vivendo no mundo é passageiro, vai passar. Mas eu te digo, ame o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Manu, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Você é diferente, Deus te fez para ser diferente. E no meio de tanta gente corrompida, sabe? A humanidade tão corrompida, eram os filhos esquecendo do Pai. Eram as criações e se esquecendo do Criador. Como pode isso, né? E quantas vezes eu sou a criação, você é a criação, que está se esquecendo do teu Criador, do meu Criador. Então eu te digo uma coisa, seja diferente. Deus te fez para ser diferente. Deus não te fez para você ser igual a todo mundo. É porque todo mundo faz que eu vou fazer também. Não! Você foi criado, você foi feito para amar o Senhor, o teu Deus. Amém? Mas Deus anuncia o dilúvio. Eu quero ler só o 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Vou ler só até aí. Gente, é muito bonito, sabe? A gente tem um compromisso com Deus. Quando você tem uma aliança com alguém, pensa aí. Você tem um relacionamento e você tem uma aliança com alguém. Isso significa que você tem um compromisso com aquela pessoa. Você tem uma relação com aquela pessoa. Você tem compromisso. Então, eu creio que quando Deus ele fala assim, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Era porque Noé tinha um compromisso com o Senhor.
É porque Noé não pensou, eu vou ser o diferente? Ah, não, eu vou ser igual. Mas é porque ele permaneceu firme naquilo que o Senhor havia falado com ele. E por causa disso, o Senhor salvou os 8. A Noé, sua esposa, seus filhos e a mulher de seus filhos. Por causa disso, só sobraram 8 pessoas. Você tem noção, numa humanidade tão cheia, só sobraram 8 pessoas. Mas por causa de um posicionamento, de alguém que amou a Cristo, a sua família foi salva. Então você tem noção? Talvez você seja o único da tua casa que ainda esteja firme, ou que talvez tenha buscado o Senhor. Aí você pensa, não, mas eles estão falando que eu estou diferente, eu estou chato. Mas deixa eu te falar uma coisa, vale a pena. Porque o teu posicionamento, eu creio que você se posicionando como alguém que ama Cristo, a tua família vai ser salva. E um dia ela vai estar aqui junto com você, louvando aquele que é digno. Ah, Manu, mas pode ser o caso que só eu estou afastada e minha família está firme ainda. Busque ao Senhor hoje. Ame ao Senhor hoje. Porque é no nosso posicionamento, é no nosso compromisso que o Senhor nos salva. Assim como Ele já fez. Amém? O horário já passou ou não? Não. Amém. Temos quantos minutos? Amém, amém, gente. Amém. Obrigada, tia minha. Então, eu digo para você hoje, ame o Senhor. Ame o Senhor e faça por amor. Faça as coisas não para você querer ser visto, não por querer reconhecimento, porque o dia que você não tiver reconhecimento, você não vai fazer. Então, faça por amor. Venha aqui e sirva alguém com amor. Você pode estar trazendo um copo d'água. Tinajara trouxe um copo d'água para mim. Obrigada, né, Tinajara? Então, às vezes para a gente parece uma coisa minúscula. Mas se a gente faz com amor e de coração para o Senhor, aquilo basta. E eu vejo aqui que aquela geração tão corrompida, homens e mulheres de beleza, de fama, e o que adiantou? Não adiantou nada. Não adianta eu ter beleza, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter fama, porque de nada adianta se eu não tenho a Cristo. De nada adianta se eu não tenho a presença lado a lado comigo. Porque vale a pena eu ter Cristo e não ter nada. Pode me faltar tudo, mas o que não pode me faltar é a presença do Senhor. Ainda que, Manu, mas os meus sonhos, eu tenho medo de entregar ao Senhor, porque e se os sonhos deles for, se o sonho do Senhor for diferente? Prefira sonhar os sonhos do Senhor. Ame ao Senhor. É difícil quando a vontade do Senhor não é semelhante à nossa. E eu sei que é difícil. Mas sonhe os sonhos do Senhor. Porque é melhor e maior que os nossos. Ainda que seja muito complicado, os sonhos dele é melhor que os seus. Manu, mas não tem tanto medo de entregar. Não tenha medo, ele é o seu amigo. Ele é o nosso amigo fiel. E eu não estou aqui para te convencer o teu coração, de que você... eu não estou aqui para te convencer, até porque eu não tenho esse poder, quem tem poder é o Espírito Santo, de convencer você da justiça, do pecado. Mas eu estou aqui para ser um instrumento na mão de Deus, para te dizer, vale a pena amar o Senhor. Vale a pena entregar totalmente ao Senhor os seus pensamentos, o seu coração, o seu entendimento e a tua alma. Porque você foi feito criação dele. Você é criatura do Pai. Amém? Então, não vale a pena eu ter tudo e não ter nada. Não vale a pena eu ter muitas coisas, muito dinheiro. Mas eu tenho muita gente comigo, mano. Mas e Cristo? Mas e Jesus? Ele é tudo que você precisa. Ele é aquele que no momento de aflição pode todo mundo te abandonar. Mas Ele vai estar com você. Amém? E vale a pena sonhar e viver e amar o Senhor. Eu queria ler também lá em Apocalipse.
Eu falei, gente, que hoje a gente ia ler muita Bíblia, né? Apocalipse 2. Amém? Mensagem à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Vamos até aí. A igreja de... Isso aqui foi a carta, né? A mensagem à igreja de Éfeso. E o Senhor, Ele tinha contra aquela igreja que eles tinham abandonado o primeiro amor. E eu levo isso para a minha vida, sabe? Talvez você que não sabe o que é primeiro amor, é quando talvez você fazia tudo por amor. Aquele fogo queimava no seu coração e o que tivesse, o que Deus falasse, filho, eu preciso que você faça isso, eu quero que você faça isso. Então, você falava assim, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu preciso, eu dependo do Senhor, então eu estou aqui para fazer a tua vontade, os teus mandamentos eu estou aqui para obedecer. Isso era o primeiro amor. Era aquele fogo queimando e você dizendo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, não importa o que o Senhor mande eu fazer, eu estou aqui disposta para cumprir. Mas aquela igreja, ela tinha abandonado isso. Ela tinha largado isso. Ela tinha se afastado do primeiro amor. E Deus tinha aquilo contra elas. E Ele diz, para eles se arrependerem. E olhar e visualizar onde eles tinham caído. E eu pensando, caramba, aonde que foi que você caiu? Aonde foi que eu caí? Aonde foi que aquele fogo que antes queimava, hoje talvez não tenha queimado mais? Hoje talvez não queima mais no seu coração. E aonde foi que você caiu? Aonde foi? Foi o quê? Naquele jogo? Ou com aquele relacionamento que Deus pediu para você parar? Ou com aquela tua atitude que não tem agradado o coração do Senhor? Aonde você caiu? Se hoje você quer viver uma vida com o Senhor, amém, Ele vai te receber de braços abertos. Mas pensa, aonde foi que eu caí? Aonde foi que aquilo que queimava, hoje não está queimando mais? Aonde foi que eu amava o Senhor de todo o meu coração, e Ele palpitava por Jesus, e eu fazia a obra dEle, e hoje eu não faço mais nem com vontade. Hoje eu faço mais só por, se faz, é só por obrigação. É só para cumprir uma escala, é só para vir aqui ao culto, só para isso mesmo, só para cumprir um dia de domingo de culto. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não quer isso de você. O Senhor não merece isso de você. É você vir aqui à igreja, é você ir talvez em outra igreja, é você ir lá fora e falar assim, Senhor, eu preciso do primeiro amor. Senhor, eu preciso daquele fogo queimando dentro de mim. E se for para visitar aqueles que precisam, e se for para amar os difíceis, porque eu também sou, eu vou. E se for para fazer algo dentro da sua casa, eu vou fazer, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é isso que nós precisamos, sabe? Voltar ao primeiro amor. Voltar às obras antigas. Talvez você não tenha vivido talvez essa experiência de conhecer Jesus, mas hoje é o dia. Hoje é o dia de você conhecê-lo por completo.
Não deixe para depois, porque assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam dispersas e não acreditando no que ia acontecer, assim, infelizmente, tem sido nos dias de hoje. O Senhor, Ele está dando os sinais, está em sua palavra que Ele vai voltar. Mas muitos estão dispersos e muitos da igreja estão dormindo, infelizmente. Mas que o Senhor hoje possa despertar o meu e o seu coração. E você pensar, meu Deus, é a hora de eu queimar por ti. É agora. Eu preciso buscar enquanto é tempo. Eu preciso falar para as pessoas lá fora que não vale a pena eles viverem no mundo. Porque um dia o Senhor vai voltar. Olha, eu vou contar de um testemunho. Que um dia eu estava vendo um vídeo. E o vídeo era sobre um menino que falava sobre uma mulher. Na qual Deus falava com ela sempre. E Deus falava assim para ela: ó, estou te mandando para... Eu estou meio esquecida, mas é como se fosse isso aqui. Eu vou te mandar para a Argentina, porque lá tem uma pessoa que precisa ouvir falar de mim. A família dela precisa ser curada. E eu vou te mandar ir lá. E aquela mulher falou uma vez assim para Deus: ih, Deus, não... Eu estou na minha juventude agora. Como é que eu vou fazer isso agora? Não vou fazer não. E a mulher completou 20 anos. Então Deus foi e falou com ela: vai lá na Argentina. Eu preciso que você vá lá e fale de mim para aquela pessoa que está lá naquela casa. Então o Senhor foi lá. Então a mulher foi lá, e não foi. Falou que estava ocupada mais uma vez. Que ela estava com 20 anos e ela precisava resolver coisas do trabalho. E ela não foi, ela não obedeceu. Até que o Senhor, ela engravida, casa, e o Senhor vai novamente falar com ela. E ela fala: não, Senhor, agora eu estou com meu filho, eu casei, eu preciso cuidar do meu filho. Se eu for, como é que vai ser? E ela mais uma vez deu uma desculpa. E então o Senhor manda outra pessoa. Porque se não formos nós, assim como o Kleber falou, o Senhor vai fazer. Ainda que não seja com a gente, mas o Senhor, Ele vai fazer. Mas nós precisamos de um posicionamento. Então o Senhor, Ele manda outra pessoa. E Ele manda só que essa pessoa ir para a casa dela. E falar com ela que Deus queria falar. Então essa pessoa vai até a casa dela. E o Senhor direciona essa pessoa na qual Ele falou até a casa dela. Então, essa pessoa vai falar com ela, e o Senhor fala através dele, que ele estava indo cobrá-la sobre as muitas almas que haviam se perdido no inferno, por causa da vida dela. Você entende o peso disso? O Senhor, Ele quer fazer, o Senhor, Ele vai fazer, mas e o teu posicionamento? E o teu amar a Deus acima de todas as coisas? E aquelas almas que precisam ouvir do Senhor? E aquelas pessoas que estão lá fora com fome, com sede, você tem ajudado essas pessoas? E aquelas almas que estão se perdendo, aqueles teus amigos que estão curtindo o mundo lá fora, você tem sido o instrumento na mão de Deus para falar que aquilo não vale a pena? Irmãos, o louvor acho que já pode subir, não? Amém? E eu estou muito feliz, né, de ter vindo aqui hoje. Vou continuar falando só algumas coisinhas, mas eles já vão louvar. E eu me emocionei muito enquanto eu estava vendo isso, porque eu pensei, caramba, eu vou pregar sobre aquilo que eu preciso também, que é amar o Senhor. Quando muitas vezes eu negligencio os meus momentos com o Senhor, simplesmente porque eu preciso estudar ou... É claro que eu preciso estudar, mas antes de tudo, quem me deu essa possibilidade de estudar foi Ele. Então Ele tem que ser o primeiro. Quando muitas vezes você vai para o seu trabalho e não fala nem com o Senhor: Senhor, obrigada por mais um dia. Senhor, obrigada por eu ter acordado. Senhor, se hoje eu tenho esse trabalho, foi porque, Senhor, o Senhor me permitiu estar vivendo isso e muito obrigada. Senhor, hoje eu acordei, eu vou ficar em casa, mas eu vou fazer a tua obra dentro da minha casa também. Será que você tem vivido isso, sabe? Amar ao Senhor sobre todas as coisas é eu ser grato. É eu ser grato
até pelas aflições que me aproximam do Senhor. Amar o Senhor é eu viver tudo que Deus tem para mim, mas no momento certo. Amar o Senhor é eu entender que não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é a hora que eu quero, mas é a hora que Ele quer. É a hora que Ele falar assim, ó, agora eu farei acontecer. Não é a hora que eu falar assim para Deus, Deus, o Senhor vai fazer agora, né? Irmão, não é do teu jeito, é do jeito dele. Então, amar o Senhor é respeitar, é entender que você precisa esperar e confiar. Mas é esperar se posicionando e entendendo que você precisa amar a Cristo. Ai, Senhor, mas aquela pessoa é tão difícil. Aquele problema está tão difícil. Mas eu preciso amar. E outra coisa, vou repetir novamente. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Porque não vale a pena você ter tudo e você ao mesmo tempo não ter nada. Porque quando a gente larga tudo por Cristo, isso se torna nada, porque Cristo é tudo que eu preciso. Aí Ele se torna nosso tudo. Amém? Então que hoje, eu posso fazer uma oração aqui, tio Rogério? Amém? Eu queria fazer uma oração, peço que vocês se coloquem de pé, quem puder. E o louvor pode estar cantando. Amém? Que o nosso louvor não seja vão. Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Pai, que tudo que foi falado neste lugar, Senhor, não seja da boca para fora, não chegue amanhã e tudo que foi falado fique pó. Mas, Pai, que venhamos guardar em nossos corações para não pecar contra Ti. E que tudo que foi falado nesse lugar possa ser guardado em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, e que possa gerar frutos, Pai. E que onde formos possamos dizer, Senhor, eu amo a Ti, eu tenho a Ti, e isso basta, Senhor. Toque em vida neste lugar, ó Pai. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos entender que não vale a pena ter tudo e não ter nada. Não vale a pena eu viver no mundo passageiro, porque é passageiro, porque vai passar. Mas vale a pena eu ser aquela criatura que o Senhor fez com tanto amor e eu servir ao meu Pai, eu andar com meu Pai. Senhor, alcance cada vida que está aqui, Pai. Senhor, que as Tuas mãos venham em cada coração nesse momento, Deus. E que o Senhor faça novamente. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja. Desperta aqueles que estão dormindo ainda, Senhor. Senhor, acorda a Tua igreja. Se for preciso, nos balance e nos quebra, mas nos refaça, Senhor, da maneira que o Senhor quer. E que possamos ver o primeiro amor com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toque em cada ministério neste lugar. Nós consagramos a Ti e repreendemos toda ação de Satanás, Senhor. Talvez tentando se levantar contra a juventude, contra o Brasil, contra as nações, ó Pai. Nós declaramos que está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a Sua presença. E, Pai, onde formos, possamos andar junto com o Senhor e carregar dentro de nós o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.